Bom, boa noite, gente. Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite e as belas palavras do Maurício e começar a minha apresentação, que, na verdade, o nome que a gente propôs foi Ideias e Ideais Possíveis. Na verdade, eu nem vou contar todos os anos, mas em quase 40 anos, entre estudo e profissão, a gente teve muitas experiências diferentes e sempre mantendo como foco principal esse verso, né? Só que com uma pequena licença poética, que a mente tem que ser inquieta. O que faz a mente inquieta e espinhereta nem sempre produz um coração tranquilo, mas muitas vezes produz um coração muito satisfeito. Pegando um pouco desse final maravilhoso dessa palestra da Chimamanda Adichie, eu fiquei pensando muito como falar de um caminho, né, que a gente percorre como pedagoga, como educadora nesse país, e para não correr o risco de falar também de uma história única, aproveitar esse momento para a gente pensar um pouco sobre a história da educação do Brasil. Existem muitas histórias únicas sobre a educação do Brasil, e ela está presente na vida de todos vocês que estão aqui comigo. É a única profissão no mundo em que você, mesmo que passe muito longe, que consiga passar a vida sem ensinar nem aprender nada para ninguém, você teve durante muitos anos a presença primordial de uma escola, de um professor e de uma educação formal. Então a ideia é falar um pouco da minha experiência, um pouco da experiência da história da educação do Brasil. Eu vou começar, me colocaram maravilhosa, vocês podem ver o que o tempo faz, né, como uma pessoa. Fiquei super feliz de me lembrar, assim, ter esse momento de recordação. Para fazer uma pergunta que a gente vai começar a pensar, né? Por que uma garota linda, né, de classe média, que a vida toda estudou em escolas particulares, que tinha todas as chances de ter profissões de sucesso, de destaque intelectual, decide, né, depois de um grande processo de muita dúvida, fazer pedagogia, né? Quer dizer, o que pedagogia, por que ela fez essa escolha? E quando eu passei por isso, eu ouvi muitas e muitas respostas. A maioria delas, na verdade, mostrava como a educação e, consequentemente, a profissão eram vistas no final dos anos 70. Então, tinham comentários desde, ela não gosta de estudar, por isso está fazendo uma prova fácil, né? Só um candidato ponto 7, né? Eu nunca entendi o que era um candidato ponto 7. Né? O que é esse ponto 7? É meia pessoa? É difícil, né? Você tem uma pessoa e mais um pedacinho para você tirar, mas enfim, os outros argumentos eram, ela vai ver que quer casar, ter filhos, então deve ser bem legal ter um tempo, ter uma profissão mais afetiva, né? Isso é carreira de mulher. As outras eram desde que, na verdade, ela não sabe o que é educação hoje, educação era profissão no meu tempo, hoje em dia é um horror, né? A educação está acabando, a educação era ótima, a educação nesse Brasil era um espetáculo. Né? Agora realmente é uma decadência da educação, até comentários mais agradáveis, como quem sabe ela tem um ideal, quem sabe ela quer transformar essa escola, quem sabe ela quer fazer essa escola uma escola em que as pessoas possam aprender em grupo, onde elas possam aproveitar o fato de estarem reunidas em um lugar e aprender em grupo. E também, quem sabe ela está descobrindo que a educação é a principal maneira de mudar e transformar o mundo. E como toda menina da classe média no final dos anos 70, até hoje, vocês vão ver daqui a pouco que isso não é mérito da nossa geração, acredita e quer mudar o mundo. E, na verdade, para entender um pouco essa história de por que eu fui fazer pedagogia, a gente vai, em grandes marcos e muito rapidamente, passar um pouco pela história do Brasil com relação à educação. Como eu vou passar muito rapidamente, eu espero provocar vocês o suficiente para que amanhã vocês saiam correndo atrás de ler todas as leis, todos os índices. Tá? Se acontecer isso, se cada um aqui procurar pelo menos um índice da educação nacional, minha meta está cumprida, para que vocês possam construir outras histórias. Então, vamos passar bem rápido aqui. A educação no Brasil, na verdade, apesar da gente ter sido início da colonização ocidental, ter começado em 1500, os jesuítas aqui chegam em 1549, e são expulsos em 1759, quando, aí sim, pela primeira vez, o Estado fala, opa, vamos ter que instituir uma educação. Desse período, né, até 1920, que é onde eu consegui os dados, a gente, a partir do início do século, começa a se referenciar como uma educação de qualidade. Né? A educação do meu avô, a escola pública era ótima, a educação do meu pai foi toda na escola pública. Então,
Então, vamos ver uma outra história bem rapidinho. Em 1920, a escola pública brasileira só atendia 9% da população em idade escolar. E nada menos do que 65% da população adulta era analfabeta. Isso era uma educação de excelente qualidade. Isso é uma história única, né? A gente vai sair daqui com parâmetros hoje para pensar em outras histórias. A discussão do Estado na educação só começa efetivamente no Brasil na década de 30. E essa discussão da década de 30 só vai gerar a primeira lei de diretrizes e bases da educação nacional em 1961. Né? Teve 2 constituintes passaram e nada. Só para a gente ir acompanhando rapidamente, em 1950 a gente tinha melhorado muito. A gente tinha 26% da população em idade escolar na escola. 14 milhões de crianças e adolescentes estavam fora da escola e só metade da população adulta era analfabeta. Também é referenciada como uma excelente década de uma qualidade excepcional da educação. Eu vou acelerar um pouquinho aqui para poder contar mais histórias para vocês depois. Bom, de 65 a... acho que eu pulei uma parte. 65 a 90, a gente vai viver um período bastante complicado, né, que é o período da ditadura do Brasil. E essa ditadura não só caçou toda a inteligência, os intelectuais de educação, Paulo Freire, etc., todos foram embora, como ela fez uma lei, né, a segunda lei de diretrizes e bases da educação, em 1971. O grande mérito dessa lei é que ela ampliou o tempo de escolaridade obrigatória e colocou a profissionalização no ensino médio. Quem mais ou menos estudou, como eu, no ensino médio na década de 70, deve lembrar que fez uns 15 cursos profissionalizantes, enquanto fazia o científico, porque queria mesmo era ir para o vestibular, mas a escola era obrigada a fazer uma qualificação. Eu fiz análises clínicas, introdução à informática, nunca entendi nada daquilo, nunca usei, e era meramente para cumprir uma lei. A gente tinha, em 1960, 33% apenas dos alunos em idade escolar atendidos e 40% de analfabetos. Embora tenha descido o percentual, a população aumentou muito e a gente teve 16 milhões. Nessa época, a ditadura diminuiu muito o investimento na educação pública e incentivou a educação particular, a escola particular. Por isso que criou um pouco essa história única de que a escola pública era boa antigamente e aí foi todo mundo para a escola privada, mas na verdade a escola era pública, era boa num sentido, mas atendia tão pouco que ela realmente não fazia o papel dela de educação pública. Com a Constituição de 88 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente começa a ver um cenário mudar. Pela primeira vez, uma Constituição estabelece um índice que o governo tem que gastar com a educação e a gente começa a ver algumas mudanças por aí. De 91 a 2010, né, mais ou menos nos últimos 20 anos, a gente tem uma nova lei de diretrizes e bases. Essa, sim, é uma lei que muda profundamente a educação. A gente já deu um salto muito grande de inclusão, já temos 83% dos alunos incluídos e 26% de analfabetos, 19 milhões de pessoas. Várias ações de 91 para cá têm mudado o quadro da educação, não só com relação à inclusão, mas de investimento, formação de professores, financiamento, etc. Vamos passar rapidinho para ver o que mudou nesses anos todos. Primeiro, só existiam 4 anos obrigatórios, 4 anos em que o Estado era obrigado a fornecer educação, que era o ensino fundamental, o ensino primário, né? Ao final do ensino primário, tinha uma prova de admissão. Só essa prova excluía 50% daquele pouquinho de gente que tinha conseguido fazer até a 4ª série. Em 71, quando eles fizeram a reforma, você tinha, então, 8 anos de obrigatoriedade e aquilo que eu falei, uma ênfase maior para a profissionalização, embora de forma errada. Em 96, a gente tem uma mudança maior de conceito importante, que a educação hoje tem dois níveis fundamentais, que é o básico e o superior. E do básico, pela primeira vez, se contemplou desde 0, né, da idade 0, e o ensino obrigatório fundamental começou com 8 anos. Em 2005, foi feita uma lei que inclui as crianças com 6 anos. Então, a escolaridade agora obrigatória tem 9 anos. Passar rapidamente para vocês uma visão da taxa de analfabetismo, né, por décadas. Vocês verem o tamanho do esforço e de como a gente tem sido pouco eficiente nessa história.
Só um minuto. A gente gastou aproximadamente de 1950 até 2007 para conseguir ter menos de 10% da população adulta analfabeta. Lembrando que aí tem a questão do analfabeto funcional, que é aquele que assina o nome, mas não tem autonomia de leitura, e a taxa de escolaridade, que passou em 1950 de 26 para um crescimento realmente expressivo, e a gente tem hoje, em 2007, praticamente a universalização do ensino fundamental. Enfim, 97%, o que significa o seguinte: a gente incluiu muita gente e, obviamente, não sabemos ainda trabalhar com a qualidade necessária para isso. Então, a crise do Brasil hoje, ela não é mais de ser uma escola exclusiva por princípio, na medida em que ela atende quase 90%, mas ela ainda é exclusiva na qualidade. Para ter qualidade, a gente tem que trabalhar com investimento. Então, aqui, rapidamente, o crescimento do investimento na educação brasileira só de 2000 a 2007, né, a gente percebe que a obrigatoriedade é de 18%, segundo a lei, e aí a gente vai ver agora um quadro que vai mostrar esse crescimento de investimento nos últimos anos. É lógico que a educação não é perfeita, é lógico que a gente tem muito problema, mas a minha intenção, inspirada pela Chimamanda, é mostrar que tem coisas boas acontecendo e a gente poder construir outras histórias e entender por que é uma escola que foi tão exclusiva durante anos, pode algum dia vir a ser inclusiva. E para falar um pouco da história da minha vida, eu dividi em vamos dizer, três fases, embora elas todas estejam misturadas o tempo todo. A primeira eu chamo de pedagoga escolar, que foi quando eu formei, né, e aí eu coloquei a referência da lei, e o primeiro momento foi, que eu chamo aqui de primeira ousadia de cara para a profissão. Eu tinha 20 e poucos anos, estava terminando o curso de pedagogia, e fui convidada para assumir a coordenação pedagógica de uma escola referência de Belo Horizonte, absolutamente alternativa, né, em que a gente fazia, naquela época, a avaliação dos alunos, era um fichário que o pai preenchia, o aluno preenchia, tinha uma discussão em grupo na sala com a avaliação de cada aluno, e era uma avaliação não só dos conteúdos, mas principalmente das habilidades, dos comportamentos, do desenvolvimento como pessoa. Até hoje é referência, porque é muito difícil você encontrar isso numa escola. E eu digo primeiro susto, porque naturalmente, com 20 e poucos anos, 22 ou 23, depois de assumir uma ousadia tão grande, eu fui demitida. E levei um susto. Hoje eu me demitiria se eu estivesse no lugar da diretora, sem dúvida. Mas quando você tem 20 e poucos anos, você acredita que você dá conta de tudo, que você está pronta para tudo. E eu achava que aquilo ali já era tão comum à minha vida, eu ia saber fazer. E essa demissão me fez entender que alguns desafios têm que ter estrada. Né, eu costumo brincar que não adianta morrer de estudar e ter 5 doutorados com 30 anos, porque o tempo constrói alguma coisa nessa direção. Depois eu fui professora de professores, depois eu estava trabalhando em Belo Horizonte e senti necessidade de conhecer um pouco mais da educação nacional, ver o que acontecia em outros lugares, e fui trabalhar em Porto Velho, Rondônia, em 1986. Só para lembrar, Rondônia estava construindo a primeira usina hidrelétrica. A gente morava num alojamento de professores. E era uma situação toda tão diferente e tão rica, que essa foi uma outra história da minha vida. E eu fiquei em Rondônia por 3 anos, ia ficar fiquei 3 anos, e a gente fez coisas muito bonitas e muito significativas de educação. Depois trabalhei mais 9 anos em outra escola. Vocês podem perceber que eu não tenho nenhum medo de mudar de cidade, de viver novas histórias, e acho que isso é super importante para que você consiga ser uma educadora e trocar experiência e acreditar nisso. Trabalhei 9 anos numa escola, a gente também teve alguns projetos muito inovadores, mas em algum momento eu me desencantei da dificuldade que era mudar a escola na sua estrutura. Então, você ter, por exemplo, aula de 50 minutos, tem que ter uma aula de português, depois uma de matemática. Aí eu falava, mas por que tem que ter 50 minutos? Se a gente estiver pensando uma coisa naquela hora, né, isso é uma coisa tão óbvia. O trabalho não é assim, a vida não é assim, isso é uma organização do início do século que já está totalmente caduca. E eu me desencantei com a possibilidade de não poder fazer essa mudança e acabei indo trabalhar numa empresa de educação, porém digital. Até então, o computador, para mim, era uma máquina de escrever muito legal, muito mais rápida,
mas eu não tinha a menor ideia do que era produzir material multimídia. Eu tinha ideia do que era digitar material, né? E foi uma experiência muito rica, principalmente pela quantidade de coisa que eu descobri como potencial da tecnologia para a educação. Nessa mesma empresa, com 2 anos de internet, a gente criou um produto super inovador chamado Escola 24 Horas, e que aí foi uma aprendizagem enorme, porque a empresa começou como um projeto, de repente cresceu, teve investimento internacional, e aí aquela pedagoga de tênis que vai revolucionar o mundo pela educação teve que aprender não só a usar Excel, mas saber o que é o conteúdo do Excel, né? Saber o que é o conteúdo de gestão, saber o que significam todas essas coisas, e liberar-se de todos os preconceitos que a educação não pode misturar com a área de negócio, que a educação não pode ter um raciocínio mais exato e objetivo, porque eu sempre acreditei na transdisciplinaridade e achava que quanto mais eu conhecesse e misturasse, melhor ia ser o resultado final. Depois de 3 anos, nessa iniciativa, a gente começou a educar-se, como o Maurício falou. Eu já tinha uma visão muito diferente do que era educação, eu me mantinha fiel aos ideais, é o que eu acho que deva ser educação, que deva ser interativa, que deva aprender em grupo, mas eu não queria mais ficar numa empresa em que isso fosse muito cerceado. E a gente construiu uma metodologia sensacional, uma metodologia que é mediada pela tecnologia, mas prioriza a interação, prioriza a relação entre as pessoas, não importa onde elas estejam, né? Porque é através dessa relação que a gente aprende e é através da interatividade que a educação acontece. E aí eu senti vontade de voltar para o tempo da faculdade, trabalhar realmente com tudo isso que eu tinha aprendido para melhorar o país, e eu voltei a acreditar que a gente pode mudar o país, e a primeira experiência foi no governo de Minas Gerais, onde eu fiquei por 1 ano, trabalhando no Estado para Resultados, que também sugiro que pesquisem no Google, porque é absolutamente inovador, é uma gestão pública muito diferenciada, coordenando um projeto de articulação de políticas públicas nos municípios mais pobres de Minas. Então, a gente conseguiu articular 152 ações de 10 secretarias, e que agora, 3 anos depois, a maioria delas já foi executada. Dos 5 municípios envolvidos, 4 realizaram todas as ações. E esse programa atende hoje 70 municípios. E voltando para a educação, para acabar o meu resgate da pedagoga social, eu tive a oportunidade de ir para a Fundação, onde estou trabalhando com telecurso. Todo mundo conhece telecurso, é legal, passa na televisão, mas o que eu não conhecia, e acho que vocês também não conhecem, é a metodologia que foi criada para o telecurso e que vem ajudando desde os anos 90 a melhorar a qualidade da educação, trabalhando com os alunos que não conseguem formar no tempo certo, com os alunos que ficam com 17, 18 anos na 5ª, na 6ª série, e realizando a mudança do país, que é qualificar essas pessoas. Para encerrar, eu compartilho com vocês imagens que vão me marcar para o resto da vida. Foi a formatura do Travessia, em Recife, formando 13.000 estudantes da rede estadual, né, que estavam defasados e que assim conseguiram cumprir a exigência de ter o diploma do ensino médio. E a pergunta que eu deixo para vocês, tentando misturar tudo isso, e que a gente vai debater na internet, e espero que com a maior interatividade possível, convido as outras mulheres a participarem, é: por que a República Brasileira não construiu uma educação verdadeiramente republicana, que significa pública e de qualidade para todos, até a primeira década do século XXI? Muito obrigada.